pessoal. Sou o José Melo. José Falavinha, infelizmente, não pôde vir. Ele teve um imprevisto ontem e nasceu 2 filhos. E o Fabiano está aqui do lado também. Ele vai falar um pouquinho mais da parte prática, enquanto eu vou explicar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente fez na parte teórica. Bem, basicamente, a gente vai passar pelo contexto, o que motivou essa investigação que a gente fez, quais foram os critérios que a gente utilizou na hora de escolher um sistema de arquivos distribuído, por quê. Aqui já estou entregando, a gente escolheu Ceph e Gluster. E o benchmark, o que a gente usou de equipamento, metodologia, e o que a gente tirou de resultados dessa pesquisa feita faz mais ou menos uns 3 meses. Bem, o contexto da análise, nós tínhamos a necessidade de desenvolver uma arquitetura de referência dentro da empresa para uma solução scale-out com o OpenStack. Hoje, a gente já possui uma scale-up, que vamos sempre acrescentando mais hardware de uma coisa só, por exemplo, storage, e a gente tinha necessidade de gerar um scale-out. Quero aumentar meu cluster sem ter muita complicação, algo mais simples, uma plataforma hiperconvergida. E, para isso, a gente precisava de um sistema de arquivos que fosse adequado para fazer esse escalamento da nossa arquitetura. Para escolher o sistema de arquivos, a gente levou em consideração os seguintes aspectos: modelo de licenciamento, suporte a Linux, complexidade de instalação, clientes disponíveis para a conexão com o sistema de arquivos distribuído, integração com o OpenStack, que era o principal ponto que a gente precisava avaliar também, e a maturidade para a gente oferecer isso como uma solução enterprise, para realmente production level, quando estivesse pronto. Agora vocês vão ver bastante tabela, não durmam, por favor, mas é bem simples. Então, nós começamos com 6 sistemas de arquivos distribuídos: Ceph, Gluster, MuseFS, iRods e o Sheepdog. Licenciamento, nenhum problema, todos eles possuem um licenciamento que permitia que a gente utilizasse na solução que a gente estava pensando. Todos suportam Linux. No setup, o mais complexo foi o Ceph. Os outros tinham uma complexidade semelhante, um pouco mais simples de implantação do que o próprio Ceph. E as interfaces de clientes, todos possuíam interfaces aceitáveis, né? Então, o Ceph Calibre Radus, que é a mais comum, o Gluster Calibre Gluster FS, praticamente todos suportam o NFS, que era um dos pontos que a gente estava avaliando também. E na compatibilidade em OpenStack, de cara a gente descartou 2 opções: o Lustre e o Muse, pois eles não possuem nenhum tipo de compatibilidade com o OpenStack hoje. Nenhuma API, nenhum cliente que consiga conversar diretamente com os serviços do OpenStack. Em compensação, os únicos que realmente possuem 100% para os serviços que a gente estava avaliando são o Ceph e Gluster. Entrando na questão da maturidade, para a gente oferecer uma solução nível empresarial. iRods e Sheepdog. Aqui já descartamos as 2 opções que não suportam OpenStack, né? iRods e Sheepdog não encontramos nenhuma informação sobre o quão maduro é. E para maturidade a gente entende 2 pontos: a adoção por empresas hoje, a implantação em produção, e as ferramentas de bug tracking, se eles realmente conseguem rastrear issues, se tem gente trabalhando ativamente para resolver e manter uma aplicação estável. Escalabilidade era muito importante para nós também. A gente está pensando numa solução scale-out, ela tem que escalar. Tanto o Ceph quanto o Gluster, eles possuem deployments com mais de 1000 nós. O Ceph mais frequentemente do que o Gluster, nas pesquisas que a gente encontrou. iRods e Sheepdog não encontramos informação sobre isso. Então, está aqui como not tracked. Alta disponibilidade também era um fator muito importante. Então, tanto a camada de gestão quanto a camada de dados dos sistemas de arquivos, o Ceph e o Gluster também saíram melhor. Os 2 possuem redundância nos dois lados para manter o HA. Estratégia de placement da informação. O Ceph faz isso automaticamente. Os outros você define como você quer que aconteça. Self-healing e rebalancing.
Ceph e Gluster possuem, suportam, iRods e Sheepdog não. E Erase Your Code, o único que suporta é o Ceph. Erase Your Code, para quem não conhece, é uma técnica parecida com o que o RAID faz hoje, de espalhar sua informação em vários nós e conseguir reconstruir a informação se um deles se perde. E quanto mais nós de replicação você tem, maior a confiabilidade para a reconstrução dessa informação. Ainda em maturidade, a interface para administração, tanto CLI, GUI e REST, todos, com exceção do Sheepdog, suportam 100%, o Sheepdog só não tem a GUI. Para nós, o mais importante é o REST, para poder fazer integração com serviços diretamente, sem necessidade da interação direta com o usuário. Rolling upgrades, nenhum problema, todos suportam. A autenticação do usuário, todos têm uma forma de autenticação razoavelmente segura. E snapshots, tanto o Ceph suporta como block, o Gluster como volume e o Sheepdog como object. E aqui foi o que levou a gente a decidir, não, vamos seguir por Ceph e Gluster. Foi aquilo que confirmou o que a gente imaginava, que foi a pesquisa da User Survey do OpenStack de abril de 2016. Os únicos dois que aparecem nessa lista são o Ceph e Gluster. O Ceph disparadamente lá em cima, o Gluster ali na 5ª posição, e são os únicos que são distribuídos open source, que era a nossa solução. Aí um pouquinho das características do Ceph. Quando a gente decidiu nos dois, a gente investigou um pouquinho mais a fundo cada um deles. O Ceph hoje, a maturidade dele, pela pesquisa documental, foi muito boa. Casos de uso que encontramos foi do Yahoo, com o Flickr, 250 bilhões de objetos em 500 petabytes de dados. Só isso aqui já dá muita segurança em confiar nesses sistemas de arquivos. O CERN usa como um back-end OpenStack, 3 petabytes de dados. DreamHost também. E um ponto importante que a gente levantou um alerta para nós no momento da pesquisa é que no site, na documentação do Ceph, ele diz que o nível de produção é a partir da Dual, porém não existe um sistema de File System Check confiável ainda. Então, está em nível de desenvolvimento, teste. Então, foi o único ponto de interrogação que levantou para a gente. E um demonstrativo da estatística de bugs, como eu comentei, o que a gente considerou como maturidade foi a adoção empresarial e a ferramenta de bug tracking. E a do Ceph é muito boa. Eles têm um rastreamento muito bom de issues e controle do que está sendo resolvido. Na questão de alta disponibilidade e recuperação de desastres, eles eliminam um ponto único de falha, justamente pela arquitetura distribuída. Metadados e dados são separados, como comentei, cada um tem o seu próprio cluster com replicação. Todos os nós são cluster aware, ou seja, se um nó cai, os outros entendem que ele caiu e fazem o rebalanceamento da informação para que você não perca dados. E ele trabalha com replicação síncrona, com os algoritmos Quorum e Paxos. Já o Gluster, não encontramos informação especificamente sobre tamanho do uso, quanto de informação ele armazena, mas só tem gente grande ali. Então, já deu uma segurança para a gente que grandes empresas estão adotando, estão utilizando os Gluster. Então, a gente também entende que é um sistema de arquivos distribuídos maduro o suficiente. E também com ferramentas de bug tracking, recebendo reportes de comunidade, de usuários. Alta disponibilidade e recuperação de falhas, eles trabalham com replicação. Um daemon de self-healing, ou seja, se ele detecta que ocorreu alguma falha, alguma perda de informação, ele já começa o trabalho de recuperação. Interessante que o self-healing está rodando sempre no Gluster. Ele está sempre verificando e recuperando informação em tempo real. Você não precisa disparar isso manualmente, apesar de que é possível se você quiser. E ele tem um data recovery, entre parênteses, trash translator, porque o Gluster ele também armazena todas as operações que você faz. Ele tem uma lixeira interna, escondida do usuário, que ele pode usar como fonte de dados para reconstruir informação no caso de falha e perda. Aí a conclusão documental nossa foi as duas opções que já tínhamos como ideia são maduras o suficiente, se integram com o OpenStack, então atingiu o mínimo que a gente precisava.
Importante notar que encontramos na documentação da Red Hat que o Ceph é mais indicado para aplicações de infraestrutura e o Gluster para Analytics. Talvez isso até explique um pouco por que a adoção do Ceph é muito maior do que a do Gluster na pesquisa, por causa do objetivo do uso. E, com base nisso, a gente resolveu seguir no benchmark prático para as duas soluções. Bom, boa tarde. Meu nome é Fabiano, eu sou engenheiro da Hitachi e vou apresentar para vocês a segunda parte desse exercício que a gente fez aqui, que consiste na execução de testes, coleta de resultados e caracterização do desempenho dessas duas plataformas. Então, para vocês se localizarem, esse é o hardware que a gente usou. Esse, na verdade, é o hardware que a gente já usa na appliance que a Hitachi tem com o Storage Enterprise da empresa. Então, a gente seguiu a mesma linha, a gente usou 5 servidores Quanta encapsulados em chassi 2U, cada um deles com 2 processadores Xeon, implementados numa arquitetura NUMA, portanto, com 24 cores cada um, 196 GB de RAM, isso aqui é cada servidor, e 12 discos por chassi, sendo 2 flash. A razão disso vai ficar claro mais para frente. Além disso, a gente usa uma rede de entrada de 10 gigabits e 2 redes de comunicação entre nós de 40 gigabits, que é para tolerância a falhas. Todos os nós rodando Red Hat 7.2. Isso aqui é só uma fotinho lá do laboratório. Esses testes foram feitos no nosso laboratório lá no quartel-general da Hitachi. Os servidores aqui estão sendo vistos de trás, né? São essas máquinas aqui com as luzinhas azuis. Para a configuração dos sistemas, a gente fez o seguinte: cada servidor tinha 12 discos, né? Então, para o Ceph, a gente alocou 8 para dados, né, para os OSDs. Sobraram 4. Com eles, a gente montou 2 RAID 0 para cada par, um só com flash drives e um só com HDD. A razão disso era porque a gente queria avaliar o impacto do desempenho quando se faz journaling em SSD e em HDD. Para seguir a mesma linha, no Gluster a gente definiu em cada nó 8 data bricks e um pool de storage para o cluster inteiro. Bom, o que a gente pretendia medir era, em essência, latência e vazão. Para isso, a estratégia foi a seguinte: em cada um dos servidores, a gente montou um share NFS, e nesse share NFS a gente injetou o nosso dado de teste. Para a medida de latência, a gente usou o FIO e o benchmark do próprio Ceph, mas essa não era o nosso maior interesse, então essa medida foi mais superficial, mais para a gente ter uma ideia das ordens de grandeza. E aí a medida que nos interessava, que foi vazão, né, o throughput, a gente mediu instalando uma aplicação em cada um dos nós que escreviam e liam arquivos nesse share NFS que a gente mapeou localmente. Essa tabela, em essência, ela resume os cenários de teste que a gente fez, né? Então, essa aplicação que a gente desenvolveu, ela podia funcionar com uma ou mais threads. Cada thread podia gerar um número configurável de arquivos. Então, a gente usou 1, 10 e 15, e cada arquivo podia ser configurado com o tamanho que a gente quisesse. Então, a gente usou 0, 64 e 128 megabytes. A razão da gente fazer teste com arquivos de 0 megabytes é para avaliar só o impacto da manipulação dos metadados, né? Então, a gente executou esses 27 cenários a partir de um nó, né? Colocamos a aplicação lá, ele escreveu no share local, e depois a gente repetiu esse conjunto do meio aqui de cenários simultaneamente em 3 nós e depois em 5 nós. Então, a razão pela qual a gente acabou desenvolvendo o nosso próprio injetor de carga era essa, porque a gente não achou nenhuma alternativa que nos permitisse disparar uma determinada carga configurável em paralelo em vários nós ao mesmo tempo. Esses aqui são os primeiros resultados dos testes que a gente fez a partir de um nó, ou seja, sem muita concorrência no cluster, apesar dos dados serem distribuídos em todos os nós, para a escrita. Então, do lado de lá, os resultados com os testes 64, com os arquivos 64 megabytes e aqui os de 128. Tem 2 características que chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, a gente não vê uma vantagem muito nítida do uso dos journals em SSD. Pelo menos não na nossa configuração, nas nossas características de carga. Tem até umas instâncias aqui em que o SSD é pior do que HDD. Além disso,
Outra coisa que chama bastante atenção é que o Ceph tem um desempenho de escrita muito superior ao Gluster. A razão disso é simples. Na verdade, o Ceph faz um uso extenso de buffering em memória para escrita. E a gente tentou de todo jeito desabilitar isso para ter uma comparação mais justa. Entramos em contato lá, participamos da lista de discussão de usuários do Ceph. Não conseguimos fazer isso, pelo menos não no Ceph-FS, que era o ponto de entrada aqui dos dados. Então, isso pode ser interessante, mas tem que entender que isso aqui, na verdade, é um compromisso em que se sacrifica a proteção de dados, porque se houver uma falha antes dos dados serem persistidos em disco, você os perde. Aqui, já o desempenho de leitura também, a partir de um nó, eles são razoavelmente parecidos. O Gluster tem um desempenho menor em cenários de menor concorrência, e eles se aproximam com uma pequena vantagem do Ceph quando a gente aumenta a concorrência, aumenta o número de threads e aumenta o tamanho, a quantidade de arquivos escritos por cada thread. Aí, o que a gente fez? A gente pegou um subconjunto desses cenários e disparou ao mesmo tempo em 3 nós. Esses gráficos, na verdade, eles mostram um comportamento mais ou menos semelhante ao que a gente viu nos anteriores. Assim, isso aqui é tudo resultado de teste de throughput, tá? Não tem nada de latência aqui. Mas o que a gente vê aqui é que o desempenho de escrita do Ceph é sempre superior, mas ele se deteriora muito rápido. E, de novo, isso acontece porque essa vantagem aqui ela é meio artificial. Ela é gerada por escrita em memória. Então, quando a memória se enche e o buffer começa a ser descarregado para o disco, os desempenhos que a gente vê dos dois sistemas são bem parecidos. Na verdade, o que está limitando o desempenho do Gluster aqui é as limitações inerentes aos discos que estão sendo utilizados. E para a leitura, o Ceph apresenta um desempenho em média melhor. A gente, de novo, consegue ver que, quando a carga aumenta, o uso de SSD deixa de ser justificado. E os dois sistemas apresentam alguma degradação com o aumento de carga. Os números com 5 nós são bem parecidos, então a gente não apresentou aqui. Agora, para a latência, como eu falei, esses dados são bem preliminares. A gente executou várias vezes, de várias formas diferentes, foram todos mais ou menos os mesmos, mas foram feitos com ferramentas diferentes, então não sei até que ponto que eles são comparáveis. E o que chama atenção aqui é que o Gluster apresenta números de latência muito superiores, muito melhores que o dos Ceph. Isso também, de certa forma, é mais ou menos compatível com o que a gente viu no caso da vazão. Quer dizer, o Gluster tem um desempenho mais previsível, mais estável, nesse caso melhor, do que o Ceph, que parece que ele é tunado para responder muito rápido a determinados cenários específicos. Então, em resumo, o que a gente pode falar? O uso de SSD para journaling no Ceph não apresentou vantagens indiscutíveis. Na verdade, pelo custo dos discos, eu acho que eram de 4 a 5 vezes mais caros que os HDDs correspondentes, né? Pelo custo, eu não recomendaria o uso disso, por exemplo, num produto da empresa. O desempenho de escrita no Ceph foi muito superior, mas tem que ter em mente que isso acontece porque ele faz uso de uma série de mecanismos, né? O próprio journaling é um mecanismo para melhoria de desempenho de escrita, mas isso se faz, quer dizer, esse benefício que a gente percebe, ele ocorre ao custo de um sacrifício de proteção de dados, o que pode ser aceitável dependendo do caso de uso, né? E, obviamente, quer dizer, esse benefício é tão mais visível quanto maior for a memória. Então, a gente tinha 196 GB de memória em cada disco, em cada servidor, e se a memória fosse menor, provavelmente essa melhoria nem apareceria. E o Gluster parece apresentar melhor latência e ele tem um desempenho mais previsível, mais regular, mais homogêneo, guardadas as ressalvas de que as medidas foram feitas com ferramentas diferentes, então a gente ainda não sabe até que ponto que essa comparação é válida. Então, acho que as principais conclusões que a gente pode tirar disso é que
quer dizer, o que se lê, né, o que o levantamento anterior nos revelou é que o Gluster é tipicamente utilizado em aplicações de Analytics. Aplicações de Analytics, por exemplo, ele exporta uma interface HDFS. Aplicações de Analytics, por exemplo, a execução de uma aplicação do tipo MapReduce, ela tende a impor cargas semelhantes de maneira simultânea sobre o cluster. E, nesse sentido, não faz tanta diferença introduzir mecanismos que vão trazer benefícios em cenários, em cargas pontuais. Já o Ceph, ele tem sido muito utilizado para VDI, né? E se ele está, por exemplo, hospedando máquinas virtuais que estão sendo operadas por usuários, o tipo de carga que ele recebe é muito mais imprevisível. Então, nesse cenário, faz sentido você introduzir mecanismos que vão responder rápido a essas cargas rápidas. Então, minha conclusão, quer dizer, a nossa conclusão aqui é de que os números que a gente colheu, eles mais ou menos refletem aquilo que o bom senso diz e o que a documentação tem indicado. O Gluster ele se apresentou mais fácil de se lidar e inclusive com relação à documentação, de se colocar em produção. E quando eles estão submetidos a cargas pesadas, aí todos esses mecanismos que o Ceph tem para melhorar desempenho, eles mais ou menos que se desintegram. E eu acho que a plataforma certa a se usar depende muito do tipo de caso de uso, do tamanho do cluster, do número esperado de máquinas por servidor, mas a gente considera que eles são candidatos a serem usados num produto comercial e precisam só ser corretamente dimensionados. E não tivemos nenhum grande problema com eles. Então, acho que é isso que a gente tinha para falar. Fica nosso contato. Obrigado pessoal pela atenção. Se tiverem questionamentos, se vocês quiserem receber a fonte que a gente usou como pesquisa para chegar nessas conclusões, a gente consegue encaminhar também. Só entrar em contato com a gente.